e amados irmãos, nossos amigos, estamos aqui para iniciar mais um programa Portas Abertas. Esse que é um programa da responsabilidade do Departamento Local de Homens da Igreja Cristã Evangélica de Breves. O nosso programa é transmitido pelo canal do YouTube da nossa igreja. A gente sempre pede que você esteja acompanhando a nossa programação, esteja compartilhando, curtindo, comentando as nossas programações. E estamos aqui, mais uma vez, com a graça do Senhor Jesus Cristo, para continuar tratando aqui de um livro que estamos trabalhando no Departamento Local de Homens aqui da Igreja de Breves, que é o livro Paternidade em Crise, do pastor Renato Vargas. E hoje a gente tem como convidado o nosso querido pastor Armando Júnior, que é pastor da congregação Shalom, aqui da cidade de Breves, e também é conselheiro do Departamento de Homens. E o tema que vamos tratar hoje é um tema muito interessante, muito educativo, fundamentado na palavra do Senhor, que é um capítulo presente no livro do pastor Renato Vargas, que é Aprendendo a Paternidade por meio da relação entre o Pai e Cristo. E vamos aqui estar conversando hoje com o pastor. Pastor Armando, boa noite, tudo bom, pastor? Boa noite, João Paulo, Caleb, e a você, nosso telespectador, Boa noite a você. Então, hoje nós temos essa temática, como o irmão João Paulo falou, Nós vamos compartilhar sobre esse relacionamento entre o Pai e o Filho Cristo e também trazendo para nós, pais cristãos, como nós devemos nos relacionar com os nossos filhos a partir do exemplo do nosso Pai do céu. Perfeito, Então, dando início, continuidade no início do nosso programa, e a gente sempre lê, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que é o versículo que tematiza esse programa, que tem como título Portas Abertas. Então, João 10, 9 diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nessas palavras que servem a nós de conforto, de segurança, nosso Senhor Jesus, tratando-nos como ovelha e dizendo que nós, estando no seu pastoreio, somos bem cuidados, somos protegidos, recebemos da sua providência, e isso nos conforta muito. Nesse momento vamos estar orando e entregando as nossas vidas na mão do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na transmissão desse programa, e tudo que venhamos nós a pensar, a falar, seja para honrar e glorificar o Teu nome, para bendizer a Ti, para a edificação da Tua igreja e para que mais pessoas ouçam o verdadeiro Evangelho, os Teus ricos conselhos que procedem do Senhor, e assim, Senhor, muitas almas sejam ganhas para Ti. Nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um rápido intervalo. Vem, filho de Davi, ó vem, descerra ao céu de todo bem. E ali na porta que abrirás, suprema glória nos darás. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emmanuel. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emmanuel. Então, retomando aqui novamente com o programa Portas Abertas, um programa que é transmitido pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Evangélica. E dando continuidade nesse estudo do Departamento Local de Homens, que estamos trabalhando com o livro do pastor Renato Vargas, Paternidade em Crise.
E como eu disse anteriormente, hoje vamos estar com o pastor Armando Júnior, né, falando sobre um capítulo desse livro, que tem como título Aprendendo a Paternidade por meio da relação entre o Pai e Cristo. Né, esse foi um tema que o pastor Armando Júnior, né, trabalhou conosco no departamento, no estudo, em que nós, departamento, fomos edificados, e esperamos que assim também seja com você que está nos ouvindo, né, e nos vendo também, né, que é transmitido pela TV. Então, o pastor Armando Júnior, né, eu achei muito interessante, né, essa perspectiva que o pastor Renato Vaz ele traz, né, de que é possível a gente aprender, né, a partir do exercício de que Deus Pai, né, dessa relação que ele tem com o Deus Filho, né, a gente pode extrair muitas coisas para a nossa relação com nossos filhos, né. E eu destaquei aqui, né, que a interação entre pai e filho é fator decisivo, né, nessa relação, né, que inclusive essa interação, né, essa aproximação, esse relacionamento, e algo que a gente vai falar aqui, né, essa presença, ela é muito importante para conformar, né, para dar uma forma ali no emocional, né, no aspecto social da criança, né. O pastor Armando Júnior também é pedagogo, né, conhece bastante também aí nessa parte também, digamos assim, mais de um cunho acadêmico, né, sobre criação de filhos, educação de filhos, né. Então a gente pode destacar isso, né, pastor, como é importante essa interação, né, aprender a paternidade a partir da relação entre Deus, Pai e o seu Filho Jesus Cristo, né. Verdade, irmão João Paulo. É interessante a gente pensar e temos que ter essa consciência que a palavra de Deus, ela nos norteia em todos os sentidos, né? E aí, nós observando e analisando a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus nos ensina através da relação dele com Cristo e dele conosco também, né? Como nós hoje somos filhos de Deus, adotados por Deus, nós vamos ver Deus como um pai provedor, né? Então, irmãos, é interessante que a gente tem que também desmitificar algumas coisas, porque, não, meu filho é muito pequeno e não aprende, né? A partir do momento que nasceu, que já ouve, a criança está aprendendo, né? A criança já consegue reconhecer a voz, né? Ela sabe a hora de pedir, né? Então a criança, ela é um ser inteligente. Se algo não está bem, ela chora. Ela chora. Então a criança, ela já nasce como todos os seres humanos, né, com a capacidade de aprender. E isso só vai acabar quando ela morrer. Sim. Né? A capacidade de aprender que nós temos, ela só se vai quando nós morremos. Então, em todos os momentos, em todas as fases, as crianças têm a possibilidade de aprender. Às vezes nós pais ignoramos isso. Sim. Né? Então, nesse capítulo que nós vamos abordar, entre nós aprendermos a paternidade através da relação entre Deus e Cristo, é muito interessante, e o pastor Renato Vaz ele vem dizer que ser pai não é apenas gerar um filho. Né? Ser pai não é apenas gerar um filho. Não se limita pela questão sanguínea, né? Pela biologia. Na verdade, a paternidade está relacionada com atitudes. Atitudes essas presenciais, em que o amor, o carinho, o afeto, a amizade, elas vão se fazer notórias nesse relacionamento. Né? Então, a gente tem que desmitificar isso também. Não, eu vou trabalhar para que meu filho tenha tudo. A coisa mais importante na vida dos nossos filhos é a nossa presença. Né? A nossa presença, ela é a coisa mais importante na vida dos nossos filhos. Então, irmão, a gente tem que tirar algumas coisas na cabeça, porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho que dar tudo para o meu filho, eu tenho que dar tudo que eu não tive. Não. O que os nossos filhos mais necessitam, irmãos, é da nossa presença. E claro que aprendendo através da palavra de Deus, a gente vai ver que esse Deus, que é o nosso Pai, esse Pai provedor, ele nos ajudará a sustentar a nossa família, a dar o pão de cada dia. Tanto é que nós vamos ver o texto base da nossa reflexão, né, do que nós iremos compartilhar, é Mateus 6. Mateus 6, versículo 10 e 11 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Né? Então, o pastor Renato Vaz, ele vem trabalhar conosco sobre essa questão do pai provedor. Né? O pai provedor. Quem é esse pai provedor?
E aí nós temos que analisar também se nós somos esse pai, né? E nós podemos dizer que isso é um atributo de Deus, né? Um atributo comunicável de Deus, esse pai provedor, esse pai sustentador de seus filhos. E com esse relacionamento de Deus e Cristo, nós temos que trazer também para esse relacionamento nosso com nossos filhos, né? E a grande questão é, nós estamos sendo imitadores, nós estamos seguindo o exemplo do nosso Deus, do nosso Pai provedor. Então vamos entrar nessa questão. Então, quando olhamos para a relação de Deus Pai com Cristo, nós vamos ver Deus Pai como esse Deus provedor respondendo às orações de Cristo, né? E aí a grande questão, né? A oração que nós chamamos, né, de oração dominical, que alguns denominam, e a gente está vendo o Senhor Jesus ensinando os discípulos como devem orar, e deve se fazer presente, claro, na nossa vida, nós reconhecermos a grandeza, a soberania, a magnitude de Deus, e dentre esse poder de Deus, esse Deus tão grandioso que temos como Pai, Ele diz para nós orarmos, né? E na nossa oração não é errado nós pedirmos. Claro que Tiago vai dizer na sua carta que nós devemos saber o que pedimos, né? Então, nas orações Deus responde Cristo. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus respondeu em muitas vezes as nossas orações de uma maneira favorável a nós. Então nós temos que ver que o nosso Pai Celeste, Ele supre as nossas necessidades. E aí também, né, nós devemos pedir o pão de cada dia e Deus nos concederá o pão de cada dia. Porque nosso Pai é um Pai provedor, como diz nosso primeiro tópico desse estudo. E também o Pai terreno deve prover o necessário para a sua família. Acho muito interessante, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos ajudar aqueles que têm necessidade, mais que aqueles que querem comer, que trabalhem, né? Que trabalhem. Então, irmãos, nós temos que buscar o sustento para a nossa família. Nós, como Pai provedor, como Deus é o nosso maior exemplo, né? Deus é o nosso maior exemplo de um Pai provedor. Nós temos que seguir esse exemplo para suprirmos a necessidade de nossa família. E aí, será que você que está desempregado, você só ficar na rede para lá e para cá, você está demonstrando esse exemplo de Deus? Não. Nós temos que sair do estado de inércia, né, e correr atrás. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, para mim, todo trabalho honesto é válido, né? Independente se você vai capinar um quintal, se você vai lavar uma casa, se você vai limpar uma calha de alguém, independente do que seja, sendo honesto é válido. Com certeza. E abençoará as nossas famílias. Então nós, como pais provedores, temos que correr atrás do sustento da nossa família. Eu tinha uma coisa comigo, né? Claro, era algo meu. Eu só iria casar quando eu tivesse condições de sustentar, né? Eu sempre dizia assim, eu não vou tirar alguém da casa do pai para vir passar fome comigo. E aí, graças a Deus, o Senhor, através de oração e confiando e crendo em Deus, o Senhor nos possibilitou de passar em 2 concursos públicos, né? Primeiro da Guarda Municipal, a qual eu abri mão por algumas questões minhas pessoais, né? E outro de agente de vigilância, que graças a Deus até hoje já estou há 22 anos como servidor público. O Senhor sempre tem dado o pão de cada dia da minha família. Então, irmãos, nós temos que entender isso, né? O maior exemplo é o de Deus como Pai provedor, que prove as nossas necessidades, e nós também, né? Não temos que ficar na rede lamentando, estou desempregado e agora não. Temos que sair, temos que correr atrás, porque algo tem para fazer. E pastor, eu até destaquei aqui, né, nesse ponto que a gente está tratando aqui, né, que é o Pai provedor e amoroso, né, e aqui falando primeiramente sobre o Pai provedor, né. O pastor Renato Vaz diz que a providência nos afasta do desespero, né. Na adversidade, Deus ele nos dá paciência e conforto, né. É justamente isso que você falou, né, que às vezes dá a sensação, eu estou desempregado, não vou conseguir, né, ser o Pai provedor, né.
Mas na verdade é quando a gente se ampara na providência de Deus, né, do Deus Pai que providencia todas as coisas, a gente vai ficar tranquilo, né? Não vai cair naquele desespero, né, naquela impaciência, muito pelo contrário, né? Deus ele nos dá esse descanso, né? Porque Deus sempre supre na necessidade, né? Que você leu no texto, né? A oração do Pai Nosso, né? Inclusive como você falou, né, que Deus ele concede, né, o alimento mesmo, o suprimento material para um pai poder inclusive dar esse apoio na sua casa, né? E aí não só na questão material, né, o Deus provedor ele também providencia, né, nas questões emocionais, né? Que aí lá em Mateus 6 ainda, né, vai dizer, olha, né, não andeis ansiosos, né, por coisa alguma. Deus sabe do que vocês precisam, né? Então, esse Deus provedor, né, ele se apresenta como um pai provedor, não apenas no sentido material, mas também nesse sentido emocional. Sim, sim. E o pai também tem que ter esse relacionamento com o seu filho, né? E aí segurança emocional também. Aí nós vamos jogar do pai provedor para o pai amoroso que está interligado. Né? Esse pai provedor também, como Deus, ele é um pai amoroso. E aí entra nessa questão de suprir também as questões emocionais dos filhos, né? O Deus da Bíblia está pronto a ter um relacionamento pessoal conosco. Nós vemos isso, né? Tanto é que Jesus nos incentiva a orar. E a gente, né, entende que a oração é um relacionamento que nós temos com Deus, claro que demonstrando a total dependência que nós temos de Deus. Isso nos leva a entender que emocionalmente, financeiramente, os nossos filhos são dependentes de nós, né? O irmão João Paulo, agora com a irmã Vera, tem um bebezinho, né? E ele não vai sair do berço e, olha, hoje eu vou sair para trabalhar, para arranjar o do leite. Não. Então, quando nós assumimos essa condição de pais de família, nós já entendemos que com essa condição tem algumas implicações. E as implicações é essa questão do prover e de sermos pais, mas qualquer pai não. Pais cristãos, e certa vez eu ouvi alguém dizer, não, eu não consigo demonstrar carinho. Não existe isso. Se é um pai cristão, né? Eu até chego a brincar como um pastor que tem por aí, que ele diz, olha, a Bíblia diz que tu tem que amar o teu inimigo. Se tu tem que amar o teu inimigo, tu tem que demonstrar amor. Né? E muito mais pelos nossos filhos. Então Deus ele se relaciona conosco. E assim também como Deus se relaciona conosco, esse é um exemplo para nós nos relacionarmos com os nossos filhos. Né? E eu lembro que na sexta-feira, que nós estávamos na igreja trabalhando esse estudo, eu disse, né, que às vezes nós saímos para brincar com os irmãos, né, da igreja, passamos 2 horas, 3 horas, e aí às vezes nós não temos o cuidado de tirar esse tempo para estar com nossos filhos, né, de brincar, né, o brincar, né, o lúdico, como os pedagogos gostam de dizer, é uma demonstração de afeto, de carinho e de cuidado, que através da brincadeira a gente tem ensinamentos também a trazer, né? Então nós temos que seguir o exemplo de Deus e a gente observa o amor de Deus. Eu sempre digo e gosto de falar que a maior declaração de amor que existe e vai existir é João 3,16. É Deus demonstrando como é um pai amoroso para conosco. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A declaração de amor de Deus para nós é maravilhosa. Agora, e aí entra um questionamento, né? Nós estamos demonstrando amor para os nossos filhos? Né? Antes de vir para cá, a Rebeca tem 8 anos, a minha filha caçula. Eu acho que ela já está pesando quase uns 30 quilos. Ela veio correndo, pai, me carrega. Não tinha como mais frear, né? É demonstração de carinho, de afeto, né? Temos que tirar um tempo para demonstrar para os nossos filhos que amamos, através de brincadeiras, através de palavras. Eu estava numa classe e aí uma mãe disse bem assim, meu filho não vai aprender porque ele é burro. E a criança do lado. Que motivação é essa, né? Que demonstração de amor é essa, onde eu estou colocando meu filho, né? Nós temos que ser os maiores incentivadores de nossos filhos, né? Claro que a gente entende que não vai aprender do dia para a noite. E aí entra esse papel de pai provedor, de pai amoroso. Nós vamos ver mais algumas situações para frente,
de estarmos no lado e dizer, ei, estou aqui, né? Conte comigo. E nós temos também, irmãos, é uma reflexão que eu faço, né? Às vezes nós ficamos mais de 90 minutos na frente de uma televisão assistindo um jogo. E às vezes nós não conseguimos ficar 10 minutos ouvindo o dia dos nossos filhos. E às vezes nós nem sequer perguntamos como foi na escola. Né? Ou se trabalha, como foi no trabalho hoje? Foi tudo bem? Né? Ou então vem cá, me dá um abraço, te amo. Qual foi a última vez, né, que nós fizemos isso? Qual foi a última vez que nós falamos, olha meu filho, eu te amo? Eu lembro que quando eu dava aula para os adolescentes da igreja, talvez alguns vão assistir o vídeo, eu sempre dizia isso para eles. Você já falou para o seu pai hoje que você ama? Ou você só espera o aniversário ou o dia dos pais? Ou o dia das mães? Né? Então, isso é uma troca. Claro que o exemplo primeiro tem que vir de nós. Né? E aí, essa pergunta eu faço para nós, irmãos. Nós estamos demonstrando amor para os nossos filhos? Nós estamos tirando tempo para compartilhar coisas com os nossos filhos? Temos que ver se realmente nós estamos sendo pai amoroso. Não adianta, temos que tirar isso da cabeça, não adianta querer só dar coisas. A coisa mais importante para os nossos filhos é a nossa presença. É a nossa demonstração de carinho, é a nossa demonstração de amor, é a nossa demonstração que estamos felizes com as pequenas conquistas que eles têm. Isso é demonstração de amor. E assim, né, pastor, até isso aqui também, né, que o pastor Renato Vaz diz que esse Deus Pai, ele é o Deus de amor. E aí isso, né, destaca bem o que você já falou agora, né, que é o Deus que se relaciona, né, e é uma relação pessoal mesmo, né, de pessoa para pessoa, né, que é a relação, por exemplo, que o Deus Pai tem com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo, né. São três pessoas ali convivendo, se relacionando, interagindo, inclusive em harmonia, né? Uma harmonia perfeita, né? E isso é uma forma que nós temos de aprender, né? Na nossa paternidade, esse relacionamento. E outra coisa que o senhor destacou, né? Também muito bem, que eu tomei nota também do livro, né? Que diz que essa amizade, né? Que inclusive Deus tem para conosco, se dá através da amizade que Ele tem para com o seu filho, né? Então a gente pode inclusive pensar, né, que a nossa amizade, a maneira que eu demonstro amor para com o meu filho, né, é uma forma também de me ajudar a ter um relacionamento com as outras pessoas, né, interagir, ter esse cuidado, né, que são outras coisas que eu já tratar também, a questão da proteção, né. Então Deus Pai, né, Ele nos ama, Ele se relaciona conosco, Ele faz isso através da amizade feita por Jesus Cristo, né, e assim então nós devemos amar também nossos filhos. Vamos fazer agora um breve intervalo e logo mais a gente volta então com o segundo ponto aqui falando sobre a paternidade em crise, especialmente, né, sobre o título Aprendendo a Paternidade por meio da relação entre o Pai e Cristo. Veio então um dia cinza com tua previsão, e quando errou o mestre em sua perfeição, ventava e o frio chegava a machucar. Foi assim, a moça acusou-me, já te vi aqui. Não é servo do homem, precisa partir. E o covarde apenas disse não. Outra vez um homem perguntou e eu que não tardei em negar que o homem que me nome sei tiver em mim alguma ligação.
Outra vez eles me pressionaram em que acreditei, no que eu mesmo disse, eu sei. Outra vez o neguei e o galo cantou tão rude sou. É isso aí, meus amados irmãos e amigos ouvintes, né? Esse é o programa Portas Abertas. Estamos aqui tratando ainda, né, sobre a paternidade em crise, e agora a gente vai ainda continuar falando, né, sobre esse aprendizado que nós podemos ter sobre paternidade, observando, né, o Deus Pai se relacionando com o Deus Filho, que é Jesus Cristo, né? E a gente viu agora há pouco, né, essa função do Deus, né, do Deus que é providenciador, do Deus Pai e também do Deus amoroso. E agora a gente vai falar, né, um pouco mais sobre o Pai protetor, que é também o Pai disciplinador, né? A gente vai falar aqui com o pastor Armando Júnior sobre isso, né, pastor? Porque o Pai protetor, né, começando por essa ideia, né, do Pai que protege, ele é um Pai que livra o seu filho do mal, né? E assim também o Deus Pai faz conosco, né, pastor? Interessante, já que nós estamos, né, com o texto base lá em Mateus, aí o versículo 13 vai dizer: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a gente observa o pedido de oração para Deus nos proteger, né? E Deus, como nosso Pai, Ele realmente é esse Pai protetor. O Deus que se revela na Bíblia, e essa é a única revelação que nós devemos confiar, é a revelação bíblica, né, que está na Bíblia. Ele não é somente esse Pai amoroso, esse Pai que prove as nossas necessidades, né, que vem trazer o que nós necessitamos, mas Ele também nos guarda e nos protege, né? Deus, ele, ao longo da história bíblica, nós observamos Deus guardando os seus filhos, né? Quando o povo de Deus ali está em total obediência a Ele, nós observamos Deus cuidando com zelo, protegendo. Os exércitos inimigos eram milhares e milhares e milhares, e o povo de Deus, o povo pequeno, mas esse Deus protetor, Ele guardava e dava vitória para os seus filhos. Um exemplo clássico é Davi, né? Nós vemos o cuidado de Deus não apenas com Davi, mas com a nação de Israel. E Deus usa Davi como instrumento para proteger o seu povo, para ganhar aquela batalha que aos olhos humanos ali era impossível, né? Mas Deus, como esse Pai protetor, está conosco dia após dia, nos ajudando. E aí isso traz também para nós refletirmos, né, como é que nós estamos protegendo nossos filhos. Mas proteger de quê? De quê, né? Aí, irmão João Paulo, hoje, né, nós estamos sendo bombardeados, nossos filhos estão sendo bombardeados, e nós temos que ter esse olhar cuidadoso. Aí vamos lá, listar algumas coisas aqui, né? Internet, as más companhias, né, os vícios, e tantas outras coisas que o mundo hoje está oferecendo. Eu costumo dizer assim: poxa, na minha época não era tão fácil assim. Sim. Né? Na minha época de juventude não era tão fácil assim. E infelizmente hoje alguns pais deixam de ser esses pais protetores e, pelo contrário, estão levando seus filhos cada vez mais para o perigo. São facilitadores Do perigo. Como se nós tivéssemos um caminho para fugir de um abismo, mas infelizmente alguns pais estão levando seus filhos para aquele abismo. E a queda, infelizmente, causa muitos danos, né? Muito danos. E aí nós temos que ter esse cuidado. Às vezes, nós não temos um cuidado com questão de horário. Não temos um cuidado com quem nossos filhos estão saindo. Às vezes, não, meu filho já está grandinho, 13, 12 anos, 14, vai sozinho para a escola. A minha filha tem 13, é mais velha, eu não deixo ela ir só para a escola. Eu vou deixar e vou buscar. E o pastor, o senhor estava falando aí, né? É interessante, né? Porque às vezes o pai pensa assim: eu sou o pai protetor, eu cuido fisicamente da proteção do meu filho, não deixo ninguém chegar perto, né? Ou se ele vai cair, eu seguro ele, né? Mas a ideia também, para além disso, né, é essa proteção espiritual, né?
que, como o senhor falou, o exemplo de Deus Pai, sempre protegendo o seu povo para que ele não viesse a cair na idolatria, né? Não viesse a se misturar com um povo que certamente ia prejudicar, ia fazer dele ser um filho desobediente também, né? E aí o pai ali sempre dando essa proteção também espiritual. E a gente acaba também passando aqui para esse, relacionado com esse ponto, né? Que é o pai protetor e também o pai disciplinador, né? Que é assim, aquele pai que já é muito protetor, protege de tudo, não deixa o filho, né? Também vivenciar algumas coisas, vamos dizer assim, para aprender, né? E aí já traz aquilo de ser um filho mimado, um filho, né, que nunca entendeu qual é o limite da vida porque não foi disciplinado. Então, assim como o pai ele é protetor, o pai também tem que ser disciplinador, né? É interessante, antes da gente adentrar nesse tópico aí, nesse pai protetor, e aí entra um questionamento para nós, né? Nessa proteção, não apenas física, mas também espiritual, isso também é uma demonstração de amor. Qual é o tempo devocional que nós temos com os nossos filhos? Né? Qual é o tempo de compartilhar a palavra, de orar junto? Geralmente em casa nós fazemos o devocional pela manhã, né? Geralmente eu leio, comento, as meninas falam alguma coisa, eu coloco elas para orar. Um dia para uma, um dia para outra, né? Que são duas meninas. E isso está também nesse cuidado dessa proteção, de mostrar o que fazer, como fazer, e isso é para a vivência diária delas, porque quando elas saírem de casa, elas vão lembrar, penso eu e quero que seja assim. Olha, papai de manhã ele fazia o devocional com a gente, então vamos fazer o devocional, né? E aí, entrando nesse pai disciplinador, fora do ar, estava comentando com o irmão João Paulo, hoje o que está rodando aí na internet, né, é um filho de 12 anos mimado que o pai tirou o celular e aí ele quebrou a casa inteira. Por quê? Vamos entender porque esse filho nunca teve limite, nunca foi disciplinado e acha que pode fazer tudo. Então, vale ressaltar que a disciplina bíblica, ela é um mandamento. Eu não tenho, eu não vou fazer. Não, a Bíblia diz que nós temos que disciplinar. Mandamento para o pai exercer. Para o pai cumprir na sua casa. Se você é pai, se você é o cabeça do lar, ou as irmãs que cuidam da educação dos seus filhos, exerçam a disciplina, né? Porque o pai que ama, ele disciplina para que seu filho não venha caminhar em um caminho errado. Então, Provérbios 13:14 vai declarar o seguinte: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Né? Então, a gente observa, irmãos, Deus disciplinando também, né? Deus disciplinando Davi, Deus disciplinando Acã, Deus disciplina aqueles que andam fora do caminho. Para quê? Para que venham a voltar para o caminho, para que não sejam mais disciplinados. Isso, pastor, eu acho muito interessante essa visão, né? Porque Deus, ele corrige a quem ele ama. E aí é uma demonstração de amor à disciplina, né? Porque é um pai vendo que o filho está indo para um lado prejudicial da vida, e o pai, no exercício de mostrar o amor, ele então disciplina para trazer o filho de novo para o caminho correto, né? Então a gente também tem que entender isso, que a disciplina demonstra amor, porque Deus ama quem ele corrige, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A gente gosta de usar aquele exemplo da bola de neve, né? A bola de neve, ela começa pequenininha, vem descendo a ladeira, vai aumentando e chega num ponto que não tem como controlar mais. Então, quando os nossos filhos são pequenos, nós devemos dizer: não, meu filho está tão pequenininho, não vou. Discipline. Infelizmente, alguns pais que vão disciplinar e começam a rir. Ainda tem os filhos, doeu, né? Então, irmãos, nós temos que disciplinar corretamente quando são crianças, para que quando cresçam não tragam problemas maiores para a nossa casa. A Bíblia admoesta: castiga teu filho enquanto ainda há esperança, mas não excedas a ponto de matá-lo. Claro que também está essa lição para nós. Devemos disciplinar, sim, mas ter cuidado para não ultrapassar os limites. Que limites é esse? Não espancarmos os nossos filhos. É algo que eu pratico com as minhas filhas. Eu disciplino e digo por que estão sendo disciplinados. Né?
E geralmente eu digo assim, olha, primeiro uma sandália. Repetiu, vão ser 2. E se continuar, vai aumentar. Mas graças a Deus que até hoje não precisou dar mais de 2. E o pastor Renato Vaz, é interessante que ele destaca essa questão da violência contra a criança, né? Que muitos pais, na verdade, eles não estão disciplinando, mas sim estão maltratando, espancando os filhos, né? Eu lembro, né, que um irmão nosso, que também inclusive trabalhou na área da ciência social, no conselho tutelar, né? Ele sempre direcionava algumas partes, né, do corpo da criança em que a palmada deveria ser dada, né? Porque inclusive era uma parte do corpo que mais de fato poderia suportar ali, digamos assim, né, uma palmada, né? Então tudo isso, inclusive a criança, ela acaba relacionando, né? Aquela palmada que ela está recebendo é por conta ali de algo que ela está fazendo errado, e isso é até uma maneira pedagógica também, né? Dela sair daquele erro e buscar um caminho mais acertado, né? Aí também, irmãos, eu oriento da seguinte forma, né? Não use a mão. Não usar a mão. Não use a mão. Use uma sandália, um cinto, alguma coisinha. Por quê? Porque quando talvez você for se aproximar para fazer um carinho com a mão, a criança já vai ficar retraída. Né? Então, não use a mão. Use outra coisa, mas não use a mão. Né? E aí é interessante a gente entender também que a disciplina é um ato de amor. Né? A disciplina é um ato de amor. Nós devemos disciplinar, e a disciplina serve para que a criança reflita por que ela está sendo disciplinada. Né? Estou sendo disciplinado, mas o que foi que eu fiz? Aí o pai chegou, olha, você fez isso. Claro, irmãos, que nós temos que mostrar também o que a palavra de Deus diz em certas situações que nossos filhos vão aprontar. De repente, uma mentira. Olha, meu filho, a palavra de Deus é contra a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, e mentir é pecado, e por isso você vai apanhar. E não faça mais isso. Né? Então nós temos também que disciplinar, mas mostrar pela Bíblia porque nossos filhos estão sendo disciplinados, né? Para que eles venham entender, para que eles venham ter essa vida saudável, eles venham aprender também aí a questão da autoridade. Eu não posso quebrar a hierarquia, eu não posso quebrar uma regra de uma autoridade. E no caso, nós não podemos quebrar as regras de Deus, né? Quando falamos em pecado, e quando o nosso filho foi disciplinado pelo pecado do filho, você está quebrando uma regra de Deus. Você está quebrando algo que a Bíblia proíbe. E para que você aprenda, né, você vai ser disciplinado agora. Para que você não faça mais. Qualquer dúvida, e aí entra a questão do pai presente, que nós vamos ver mais à frente. Eu estou aqui. Porque não basta, porque às vezes, né, não sei nos lares aí, mas às vezes a mãe chega, olha, fulano fez isso, disciplina. E às vezes os pais são tidos como maus, né? Então, mãe, você também tem o direito de exercer a disciplina, né? Exercer a disciplina, né? E que a disciplina não só, né, pode ter várias formas de fazer, né? Não só o uso de uma palmatória, né, de algo nesse sentido assim, né, de aplicar com a vara, mas também a disciplina de você limitar algo, né, de você falar algo para a pessoa também é mais uma forma de disciplinar a criança também, né? Tipo assim, as crianças de hoje, né, já usam tablets, já usam smartphones, já usam computadores, notebooks, então veja o que ela mais gosta. É isso aí, né? Hoje as crianças jogam Free Fire, eu não sei nem o que é isso, nunca joguei, se eu for jogar eu vou perder, né? Mas eu sei que é um jogo. Tire aquilo que ela mais gosta. Exatamente. E aí diga porque você está tirando e ela vai refletir. Né? E outra coisa, irmãos, pelo amor de Deus, não castigue seu filho, não discipline seu filho mandando ele ler tantos capítulos da Bíblia. Que não é castigo. Isso não é castigo. Isso tem que ser uma bênção. Então não caia no erro de dizer, olha, tu está disciplinado, vai ler tantos capítulos da Bíblia, porque mais à frente ele não vai querer ler mais. Exatamente. Porque a Bíblia deve ser lida com amor, com alegria, com desejo de se alimentar, não porque eu fiz algo de errado. Então fica essa dica aí, né? Se você tem esse costume, não faça mais, tá bom? Exatamente. Então, né, tratamos aqui com o pastor Armando Júnior, né, sobre esse pai protetor, que também é o pai disciplinador, né? E o pai, o Deus Pai, sempre ele age, né, com essas características em equilíbrio, né? Então também nós como pai devemos exercer também dessa forma. Vamos fazer mais uma breve pausa e logo mais a gente retorna dando continuidade nessa conversa. Na aparência simplesmente
versos que confortam o meu olhar. Mais profundo e intrigante é saber que essas palavras me trazem paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que me leva a ti louvar. Meu bom pastor é Deus e nada mais me faltará. Confio em teus planos, Deus, pois sei que não me deixarás. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, és fiel, consolo e abrigo, meu Pai. E se o vazio que havia em mim me levava a vacilar, agora eu encontrei a paz. Ainda que em meio à dor tu me fazes descansar e habitar contigo. Meu bom pastor é Deus e nada mais me faltará. Confio em teus planos, Deus, pois sei que não me deixará. Estou dando continuidade aqui na nossa conversa com o pastor Armando Júnior, né, que é pastor da congregação Shalom, aqui da cidade de Breves, da Igreja Cristã Evangélica de Breves. A gente vai tratar agora, né, como último ponto, né, da nossa conversa, né, sobre o pai presente. E lembrando que a gente está aprendendo sobre a paternidade nessa relação entre Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, né? E a gente vê como o Deus Pai sempre foi presente, né? E aqui a gente quer trazer essa ideia, presente na vida do seu povo, né? Deus jamais abandonou o seu povo, né? É um Deus, como a gente já destacou aqui, que é um Deus que cuida, um Deus que protege, né? Um Deus que providencia as coisas, é um Deus amoroso que se relaciona constantemente, né? E é interessante, né, que o próprio Jesus Cristo é essa ideia do Deus conosco, né, pastor? O que a gente pode destacar aqui sobre essa ideia do Deus presente e como a gente pode trazer isso para a nossa realidade enquanto pai presente na vida dos nossos filhos, né? A gente vai observar na Bíblia que Deus sempre foi um Deus presente, né? Lá com Adão e Eva, né? Lá com Noé, lá com Abraão, com Moisés, enfim, né? Com Cristo, com os discípulos, né? Eu acho muito interessante o salmista dizer no Salmo 121, né? Leve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Por quê? Porque é um Deus presente, né? Então as Escrituras vão revelar o nosso Deus como um Deus pessoal que se relaciona conosco, né? E assim devemos ver Deus. A gente tem que tirar essa ideia, Deus está lá, muito longe de mim, não, né? Deus, e aí também é outra ideia que a gente tem, que muitas pessoas ainda têm, não, todo mundo é filho de Deus. Esses dias eu estava falando com um colega de trabalho, nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mudam, né? Abandonam o pecado, têm uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo e são uma nova criatura. E são adotados na família de Deus, se tornam filhos de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então Deus, ele se relaciona conosco, né? Nós observamos na Bíblia e no nosso dia a dia, né? Na oração dominical, nós vemos que Deus, ele nos mostra, Jesus nos mostra, olha, orem, peçam pelo alimento, perdoem as pessoas porque Deus perdoou vocês, né? Então esse Deus presente é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos dá essa nova vida.
Irmãos, é maravilhoso nós sabermos que nós já somos cidadãos do céu, mas ainda não estamos lá. Por quê? Porque Deus nos presente. Porque Deus nos garante, através da sua palavra, que nós um dia estaremos com Ele. Na primeira carta de João, lá no capítulo 5, do 14 em diante, nós vamos ver isso, que é-nos assegurado a salvação, porque nós cremos em Cristo. Porque esse Deus presente enviou o seu Filho, né, para demonstrar esse seu amor e a sua presença no nosso meio. E hoje nós entendemos que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, demonstrando cada vez mais a presença de Deus no nosso meio. E aí, trazendo isso para nós aqui, pais, né? E como é que está o nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Aquilo que eu já falei anteriormente. Qual é o tempo que nós temos, né? Eu tenho 2 meninos, né? E aí, em certos momentos, eu tinha que brincar de boneca. Quando eu era criança, eu nunca brinquei de boneca, né? Mas agora adulto, quando as minhas filhas nasceram, eu tive que brincar de boneca. Chegar no nível delas, né? Voltar a ser criança e brincar de boneca, brincar. Eu lembro assim que a Rebeca sempre gostava de pegar lama e fazer bolinho. Ah, tá aqui o bolinho. Aí, não, gostoso. Está presente. Eu lembro assim, com saudosismo, quando a Ana tinha uns 8, 9 anos, que teve o jogo interno da escola. Eu tava ali com um torcedor alucinado, né? Gritando, vai, 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 filha. E aí, presente naquele momento. E às vezes nós isso aí não é relevante, irmãos, é muito importante. A gente nem imagina. Agora nós, né? Vamos pensar nós. Se nós tivemos os nossos pais presentes nos momentos de competição, de brincadeiras, de outras coisas, né? Aqueles que conhecem a minha história sabem que não tive um pai presente na minha vida, né? Meu pai saiu de casa quando era criança e não tive esse pai, né? Participei de jogos na escola, participei de jogos em outros municípios, mas eu não tive meu pai do meu lado, né? E isso deixou uma lacuna muito grande na minha trajetória. Mas e hoje eu trouxe isso para mim, né? De estar no lado das minhas filhas e nos momentos que pede para mim estar no lado. Às vezes, como eu já disse, nós tiramos tempo para tantas coisas e coisas que às vezes a gente pensa que não é importante, mas são para os nossos filhos. Quer ver? Quantas vezes nós já levamos nossos filhos pequenos à praça e ficamos empurrando no balanço? Reflita aí, né? Você tirou um tempo para brincar de bola, para andar de bicicleta, para ajudar no dever, né? Às vezes, irmãos, alguns, infelizmente, volto a repetir, querem preencher a falta da sua presença enchendo seus filhos de coisas. Isso jamais vai suprir a sua ausência, né? Isso vai servir para confirmar a sua ausência. Troque os presentes pela sua presença. Vai ser mais importante para os seus filhos você estar presente na vida dela do que dar presente. Então, irmãos, nós temos que ser presentes. Nós temos que participar daquilo que traz alegria para os nossos filhos. Nós temos que nos envolver no mundo de nossos filhos, né? Que isso foi uma coisa, né, interessante assim, que Jesus inaugura, digamos assim, nessa relação com Deus, né? Que para o judeu é algo surpreendente Jesus de chamar Deus de Pai, né? Porque o judeu ele via Deus grandioso, Deus criador, né? Esse Deus, o Senhor destacou essa característica logo no início do programa, né? Esse Deus assim extraordinário, né? E aí Jesus então ensina a chamar ele de Pai, né? Isso, o judeu ficou assim, eu posso me relacionar com Deus e ter uma amizade com ele, com o Pai, né? E aí Jesus inaugura isso, mostrando assim, olha, Deus Pai é um Deus presente, né? Está conosco até a consumação dos séculos, né? E a eternidade podemos conviver com esse Pai, né? Então, inclusive é um tempo que a gente pode trazer para nós, esse tempo da qualidade que o senhor está mencionando, né? Porque estar só perto pode ser não ser um bom pai presente, sim, né? Mostrar que o pai é presente, né? Só estar perto fisicamente, mas ali também interagindo, né? Acompanhando o desenvolvimento, como o senhor muito bem falou, né? Essa ideia do pai presente na Bíblia é muito, muito forte, né? Que para o judeu foi algo
é assim, espantoso até, né? E a gente traz hoje para nossa relação também com o filho, né? De como é que né, assim, a gente já ser adulto, maduro, trabalhar, ter essa vida corrida, e como é que a gente chega ao nível de uma criança, como eu falou, né, pode brincar com um bolinho de terra lá e, né, interagir, e a criança se sentir segura com isso, né, professor? Eu acho interessante também a gente vendo essa questão do pai presente, é algo que eu cobro, onde eu trabalho na obra do Senhor, eu sempre faço questão de falar isso, que os primeiros professores de nossos filhos somos nós, né? Tanto na questão secular, para aqueles que podem colaborar na educação secular, quanto na espiritual. Nós temos que ser esse pai presente também nesse crescimento espiritual, né? No crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós não temos que esperar apenas pelas irmãs, né, da Alciceia, não apenas pelos professores da escola bíblica dominical. Eu, como esse pai presente, eu tenho que estar presente também nesses momentos de nossos filhos. Ontem pela manhã, eu perguntei para os irmãos, né, na escola bíblica, nós estávamos falando sobre a conversão. Você já perguntou para o seu filho se ele é convertido? E se ele é convertido, foi por causa do seu exemplo de cristão, pelo seu testemunho de cristão? Então nós temos, irmãos, nessa presença que temos que ter na vida de nossos filhos, nós temos que nos preocupar com essas coisas, né? O prover, o amor, o proteger, né? O cuidado que nós temos que ter, ele engloba tudo. Nós não temos que transferir esse privilégio para ninguém. Em todas as áreas da vida de nossos filhos, nós não temos que transferir essa responsabilidade do amor, do cuidado, do ensino, tanto secular como espiritual. Nós temos que ser, né? Nós temos que ser os pastores do lar, não transferir, volto a repetir, esse cuidado para ninguém. E aí, nós estamos presentes na vida de nossos filhos, nós estamos realmente assumindo o papel de pai ou estamos transferindo para outras pessoas? Com certeza, né, pastor? Então aqui, né, tratando sobre o pai presente, né, esse Deus que nos ensina, né, a sermos presentes na vida dos nossos filhos, e a gente sabe, né, que isso acontece por meio daquilo que Jesus Cristo fez, né, se entregando por nós e nos dando essa relação de amizade com o pai, né, pastor? Então, para a gente já finalizar, né, inclusive também encerrar o programa, né, pastor, peço que o senhor faça aí suas considerações finais, né, reflexões que a gente pode ter a partir desse aprendizado, né, dessa relação que o Deus Pai tem para com o Deus Filho, e como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, irmãos, assim, para a gente refletir um pouco, né, eu fui no dicionário, né, pesquisar sobre a paternidade. O que é que o dicionário diz, né, sobre a paternidade? É a condição de ser pai. Mas que condição é essa? É de assumir o sustento da criança. É condição de criador. E aí engloba todas as áreas que nós citamos aqui, né? Ser esse pai presente, esse pai que ama, esse pai que disciplina, esse pai que protege, né? Esse pai que sustenta. Nós estamos fazendo isso, nós somos isso na vida de nossos filhos. O que aprendemos quando olhamos para a relação entre Deus e Cristo, essa relação de paternidade? Que a gente reflita realmente se nós estamos sendo esses pais bíblicos, se nós estamos sendo pais segundo a palavra de Deus, se nós estamos nos relacionando com os nossos filhos como Deus Pai se relaciona com o Filho, né? Se nós estamos provendo, se nós estamos agindo de maneira correta, se nós estamos ensinando o que é correto, se nós estamos mostrando o que é correto, o que Deus nos ensina mediante a sua paternidade, né? Deus vai nos ensinar sempre coisas maravilhosas para que a gente exerça influência no nosso lar e fora do nosso lar. Quer ver uma coisa interessante, né? Os irmãos que trabalham com crianças na igreja ou fora da igreja, trate uma criança com carinho. Trate uma criança com respeito, demonstre amor para você ver se aonde ela lhe vê, ela não vai correr e lhe dar um abraço. Se nós fizermos isso também com os nossos filhos, se nós tivermos esse cuidado com os nossos filhos, eu lembro assim, que uma vez que fui para o seminário, quando eu cheguei do seminário, a Ana me entregou uma carta, lá em Oeiras, dizendo: papai, eu te amo, está com saudade. Eu chorei, né? Mas isso só aconteceu
Porque Deus, através da sua palavra, me orientou como eu devo proceder em relação com a minha filha. Você quer receber demonstração de afeto, de carinho dos seus filhos, de respeito, de cuidado, de zelo? Seja um pai como a Bíblia ensina. Sendo pai como a Bíblia ensina, seremos pais vencedores, pais que terão do que se orgulhar de seus filhos, posso dizer assim. Isso aí, esse foi mais um programa Portas Abertas, né, tratando aqui sobre o livro Paternidade em Crise e aprendendo, né, da paternidade a partir dessa relação entre Deus Pai e o Deus Filho, que é Jesus Cristo. A gente agradece muito a companhia de vocês, né, a gente pede mais uma vez que você continue acompanhando nossa programação, compartilhando, curtindo, né, na página do Facebook, na página do YouTube, né, no canal do YouTube da Igreja Cristã Evangélica de Breves. Você esteja enviando esses conteúdos, né, para pessoas que certamente precisam, né, ouvir esse tipo de conselhos bíblicos, né, que tem na palavra do Senhor. Então, para encerrar, né, pedir que o pastor Armandozinho esteja orando e agradecendo a Deus, né, por tudo que aqui foi realizado. Pois bem, nós louvamos a Deus pela oportunidade, né, de chegar até o seu lar através desse canal, e que qualquer dúvida, pedido de ajuda, de oração, entre em contato conosco. Nós vamos ter prazer em ajudar, independente de onde você esteja, né? O programa às vezes é assistido por irmãos do Maranhão, de Macapá, do Ceará, de outras localidades aqui do nosso estado. Fique à vontade para entrar em contato conosco, e não só eu, irmão João Paulo, os demais irmãos da igreja, os demais pastores da igreja, nós estamos aqui, eu sempre digo isso, né? Nós estamos aqui para servir, né? Porque o servo que não serve para nada, tá bom? Então vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de levarmos, Senhor, a tua palavra até os lares dos nossos irmãos através desse mecanismo, Senhor. Que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe a nossa relação com os nossos filhos, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, sermos pais como o Senhor é, um pai presente, um pai amoroso, um pai provedor, um pai cuidador, disciplinador. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o maior exemplo para as nossas vidas é o Senhor. E que possamos seguir esse exemplo. E seguindo esse exemplo, tenho certeza que teremos dias felizes no nosso lar. Muito obrigado, nos abençoe, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.